vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Eu vou carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Sejam todos muito bem-vindos a Vendas 360 Graus na Elo TV. Mais uma vez aqui, a gente trazendo todo esse conhecimento, conversando com muita gente que faz empreender o Brasil, que faz empreender o seu negócio. E são grandes desbravadores do empreendedorismo aqui na nossa região, no nosso Brasilzão, né? Mais uma vez agradecer você que está nos acompanhando aqui em mais um programa, estamos no episódio 6, e pedir a Papai do Céu que nos abençoe com essa jornada aqui, poder de fato ser ferramenta da sua obra e contribuir para você que está nos escutando e está nos vendo, tá bom? Vamos lá, hoje estamos aqui com um grande convidado, né, que vai trazer muito conhecimento, já tem uma jornada empreendedora já grande, já de um bom tempo, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre um outro braço de negócio do grupo, né? E trazendo um pouco para conversar com a gente, trazer esses insights, entender sobre jornada, sobre vendas, sobre negócio, sobre dificuldades, sobre desafios. E aqui eu vou fazer uma abertura aqui oficial com esse grande convidado que está aqui conosco hoje, aqui no programa Vendas 360 Graus, que é o Liginaldo Gomes, sócio da Nuevo Sistemas, empresa especializada em soluções tecnológicas para gestão empresarial, automação de processos, controle operacional, transformação digital de negócios. A história da Nuevo começou em 2007, a partir da necessidade percebida pelos sócios durante a atuação junto a clientes da Connect, outra empresa do grupo. Na época, os empresários enfrentavam dificuldades para entender onde terminava o serviço de internet e onde começava a infraestrutura tecnológica e qual era o papel dos sistemas de gestão dentro das empresas. Foi dessa percepção que nasceu a Nuevo Sistema. Seja muito bem-vindo, meu amigo Liginaldo, aqui ao Vendas 360 Graus. Muito, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco e prontamente aceitando o nosso convite, meu amigo. Paulo, eu agradeço a você, a Elo TV, pela essa oportunidade, a gente compartilhar um pouco da nossa jornada, e eu acho que hoje a gente já se sente na obrigação de passar algumas ideias, alguns insights para quem já está aí no caminho também, trilhando, né, a gente, que eu acho que isso é muito importante, a gente também compartilhar do que já conheceu e passou na estrada. Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo. Me conta um pouco, porque a Connect já existe há quantos anos? A Connect tem 23 anos. 23 anos aqui em São José do Egito, né? É. E região, né? Que a gente corresponde área metropolitana de São José do Egito. O centro e a área metropolitana de São José do Egito, não é isso? Hoje nós... como é que se chama? A Connect, ela está em São José do Egito, num distrito aqui de Riacho do Meio, atende a zona rural, que a gente vai até em Gazeiras, e atende a cidade de Tuparetama. Muito bom, muito bom. E a Connect é uma empresa já consolidada, que todo mundo aqui da nossa região conhece, mas aí surge a Nuevo, essa filha mais nova, né? Essa filha mais jovem. Isso. A Nuevo foi a partir desse entrada que você explicou, que a gente
visitando os clientes, atendendo os empresários, e via essa necessidade deles, que ele precisava de um controle, de uma jornada, e não tinha essa solução. Era muito distante e caro, então começava a se ter alguma solução a partir de Caruaru. Então o custo operacional ficava muito alto. E como a gente iniciou com a parte de tecnologia, entendemos que fazia sentido estudar o mercado e ver o que ele precisava para atender. É isso que nós fazemos todo dia. É muito bom. E aí, falando um pouco sobre essa primeira solução, porque hoje você tem várias soluções, Isso. né? Mas entendendo com essa primeira solução, vamos lá, o ponto. O que seria esse ponto? Para ficar mais claro para as pessoas, o que é esse ponto, né? O que é o ponto? O ponto, que é aquele antigo livro de ponto, hoje só que é digital. Do colaborador, né? Do colaborador. Isso. Que hoje você precisa ter essa informação, não só na parte jurídica, mas para você ter uma melhor gestão da equipe, do tempo. Às vezes você quer até dar uma folga, mas hoje você fica impedido porque não tem um controle. E com esse ponto a gente consegue fazer isso de forma clara, objetiva, tanto para o colaborador quanto para a empresa. E é isso que nós trazemos nesse momento. Interessante quando você traz o ponto. Desculpa, vou dar um gole aqui porque me engasguei um pouco. Você traz o ponto, né? Eu lembro bem, a gente volta um pouco na nossa jornada como colaborador, que eu fui tanto tempo CLT, vamos chamar, né? Isso. De empresa. E quando a gente olhava muitas vezes o ponto, né? Que as pessoas às vezes esqueciam de anotar. Um anotava pelo outro, assinava pelo outro, né? Pessoas que iam lá, às vezes nem estavam na empresa, diziam assim, ó, bota aí, assina aí, bota aí. Carimba aí por mim, né? É exatamente isso. E aí, você vê o que a tecnologia traz, né? O que as soluções trazem para a gente, uma oportunidade de a gente amarrar o processo, né, Reginaldo? Isso, organizar de uma forma descentralizada, que é o primeiro ponto que a gente traz, com baixo investimento, que também é outra coisa que impacta muito para as empresas, é o investimento. A gente tenta trazer o máximo com baixo investimento e com maior segurança jurídica também, que é isso que a gente procura em todo o processo, em toda a tecnologia que a gente entrega aos nossos parceiros e clientes. Muito bom. Ô, Reginaldo, deixa eu entrar um pouco na esfera, depois eu quero voltar um pouco mais sobre entender sobre soluções, mas eu queria explorar um pouco mais esse teu conhecimento. Eu preciso explorar esse vasto conhecimento que você tem, principalmente de jornada, meu amigo. Você é um cara que é empresário há muito tempo aqui da região, um empresário consolidado na região, passou por vários, aquela história, né, altos e baixos, como todo empreendedor brasileiro, né? A gente costuma dizer, não é fácil empreender no Brasil, não é fácil empreender no Brasil, né? E eu queria falar um pouco, eu queria ouvir um pouco de você, até para quem está nos ouvindo aí, conhecer um pouco mais da jornada e do desafio, como é que você deu essa tratativa, né? Me fala um pouco sobre, vamos lá, começa, se eu trouxer um pouco ainda para a questão da Connect, começa a Connect, depois a gente vai explorar um pouco mais a noite, mas assim, começa o empresário, Reginaldo, junto com o Mário, né, que é seu sócio, começa a jornada do empreendedor. Me fala um pouco sobre a jornada, cara, para a gente conhecer um pouco da tua expertise, da tua experiência, da tua vivência e desses desafios nessa jornada de 20 e tantos anos aí, nessa vida como empreendedor. Ela começou de uma forma bem interessante. Eu sempre fui da área comercial e eu trabalhava antes de começar a Connect, eu era da parte comercial, eu trabalhava com medicamento e chegou um tempo que foi meu primeiro filho nasceu, eu tive que ficar na região. E fui trabalhar numa empresa de agropecuária, onde Mário, que é o grande sócio, acho que é um dos pilares hoje do nosso comércio. Manda até um abraço para Mário aí. Um abraço Isso, pra Mário. é um cara, assim, quem tá com ele é muito emocionante, tá? Um cara 100%. E surgiu essa ideia de uma necessidade de onde a gente trabalhava que não tem essa demanda, que era a parte da internet. E ele disse, Reginaldo, eu trabalho em outro setor e eu sempre ajudando eles sobre essa ideia. A gente foi para uma reunião que ele me convidou e quando chegou lá, que o pessoal apresentaram o produto, o serviço para atender essa empresa que a gente trabalhava, eu vi uma oportunidade de mercado. E daí falei com ele na mesma hora topava a ideia, só não sabia como fazer isso, porque, claro que a gente quando é CLT tem
existe aquele medo interno de sair para se jogar no mundo sem ter certeza do que vai acontecer. Eu disse, Mário, como você hoje já está bem estabilizado na empresa, ele já tinha mais de 6 anos de empresa, eu estou chegando agora, fazia só 1 ano e pouco que eu estava dentro da empresa, eu vou para a rua, vou vender, e quando a gente vender, a gente vai estar lá. E assim fizemos. Ele ficou 1 ano lá. Na raça. Na raça. Ele ficou 1 ano na empresa e eu na rua vendendo. Eu vendia de dia e de noite a gente implantava. E aí começou a Conect e é esse DNA que ela tem. Todo dia escutar, ouvir e observar as necessidades para atender. E uma coisa que eu me orgulho muito é porque nós entregamos nossa qualidade aqui, que eu digo, na região, que a gente chega em outras cidades que não tem esse produto que a gente oferece. Aí muita gente diz, mas é porque vocês... É caro esse produto, não. É porque a gente procura servir como gostaria de ser servido. Muito bom. É aquela história, né? É conceder ao próximo que eu espero que o próximo conceda a mim, né? É exatamente isso. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda na tua jornada. Se eu pegar, assim, lá no iniciozinho ainda, você percebeu uma dor, né? Encontrou um caminho de solução. Mas, assim, quais foram os teus principais desafios desse começo da jornada, assim, na raça? Eu sei que foi muita raça, mas na raça tem os desafios, né? Quando a gente olha assim pro lado e diz assim, caramba. Como é que foi? Me fala um pouco, Luiz. Comenta. Abre aí para a turma começar. Somente essa turma que vê que pensa que hoje a girar a chave já tá tudo bem, né, Luiz? Você vê uma coisa simples que o pessoal diz, não, mas isso é muito simples. Para assinar o contrato com a operadora, ele só assinava se a gente tivesse uma conta jurídica. Imagina, aí o cara diz, não, o contrato tá pronto. Eu digo, pronto, amanhã essa conta tá aberta. Eu não sabia nem como fazer. Como faria, né? Mas eu conheci o pessoal, conheci o banco, porque a gente, fui lá, eu digo, eu preciso de uma conta jurídica. Aí começou, precisa desse documento, precisa desse. Mas é assim, isso foi um dos grandes desafios, porque eu imaginei que era simples abrir uma conta jurídica. Hoje é simples, você abre digitalmente, mas naquela época era um monte de documento, mas foi desse jeito. Outro é chegar para vender esse serviço, que antes tinha a internet de escada. Quando eu falava que era banda larga, que vocês pagavam um valor fixo, independente do volume que você usasse, o cara dizia, mas se eu usar 24 horas, eu digo, você vai pagar o mesmo valor para mim. E muitos me abraçaram, mas muito mais gente me criticou, dizendo que eu tava doido, que isso não funcionava, eu tava vendendo ilusão. Mas eu gosto disso, quando o cara diz que não dá certo, me desafia. Eu acho que o grande negócio Te impulsionou, né? Todo dia, quando tem um negócio, esse negócio não vai dar certo, eu digo, pô, eu quero esse. Porque eu acho que é aí onde a gente encontra as soluções com resistência, com qualidade, com propósito. Eu costumo dizer que é no desconforto que a gente evolui, né? É no desconforto que a gente evolui. Você chegou agora a me lembrar uma coisa, que assim, o Mário já disse, eu já conversei muito, a gente conversa muito. Muita gente acha que a gente hoje tem umas vidas social independentes. Aí diz, mas vocês são sócios, vocês não se conversam, mas conversa muito. Mas ele tem a vida pessoal dele, eu tenho a minha. Tá tudo bem. Eu acho que não tem necessidade de viver isso. E a gente sempre, ele tem esse conhecimento, que a gente só cresce na crise. Sempre quando a coisa tá boa, a gente não consegue crescer. Eu não entendi, Mário? Nós só crescem no fogo com nem a joia, né? Que a joia só se transforma no calor. Tem história de muitas empresas que nascem em tempo de guerra, né? Muitas empresas. A Yamaha, não sei se você sabe a história da Yamaha. Não. A Yamaha tem uma passagem da história dela que ela diz o seguinte, eu não sei se foi na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não me recordo agora, mas eles precisavam de um veículo que fosse a longas direções, né? Ou seja, geograficamente falando, a longos caminhos, que utilizasse pouco combustível, tá? E aí começou a desenvolver a questão do motor a moto, né? Que na guerra, você lembra, tem um cara que é sentado lá do cara com a metralhadora e o cara pilotando muitas vezes a moto, mas assim, ele precisava para longos caminhos que ele botasse um combustível que rendesse bem. E daí começou a surgir a história da Yamaha, ou seja, dentro de uma guerra, o cara começou a perceber a oportunidade dentro do motor, sei lá, de 2, 3 tempos, né? Que era na época o motor da época.
Eu posso trazer a Com Nutella, autonomia isso, uma autonomia que eu fosse muito distante, que eu conseguisse botar para o combustível. A própria Nutella também nasceu na época da guerra, na Itália. Então, assim, eu já contei no outro programa, mas, assim, muitas empresas, enquanto a pessoa está pensando só no problema, putz, vê o tamanho da oportunidade desse negócio, é desse modelo. né? Teve um, não sei se tu lembra uma marca, uma grande marca no Brasil, que era uma marca de blusa, chamava No Stress, que a pessoa botava No Stress. A história do No Stress é muito interessante. Diz que empresários, enfim, profissionais liberais, uma série de pessoas se juntaram a um grupo, estava todo mundo estressado, disse, a gente precisa viajar. Todo mundo estava, assim, chama de burnout hoje, mas chamava na época de estressado, né? Estava todo mundo aperreado pela rotina de trabalho do dia a dia. E as pessoas fizeram o quê? Combinaram. Aí nessa de combinar, vamos todo mundo, vamos viajar agora. Aí combinaram, vamos fazer assim, vamos fazer uma blusa, como fosse um tema, né, da nossa Sim. viagem. Aí botaram no estresse. Resumindo, uma pessoa percebeu isso como uma oportunidade, criou a marca. Se tornou uma grande marca na época, no estresse. Então, assim, quantas coisas que não surgem no desconforto, né? É bastante, né? Né? E aí a gente traz muito essa inspiração para quem está nos assistindo agora, né? Dessas dificuldades, mas eu trago, inclusive, na última entrevista que eu tive aqui com o Ronaldo Filho, que era da Mafia da Construtora, a gente conversando, e mesmo ele sendo um empresário jovem, que ele é bem jovem, né? E a gente trazendo a turma mais experiente, vamos colocar assim, para não dizer que está mais de idade, mas assim, eu percebo que todo mundo que tem realizações e tem sucesso na vida é que nunca abriram mão de fazer o que precisa ser feito. É verdade, meu amigo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é verdade. Então eu vou te contar. Ontem aconteceu isso comigo. Eu tava aqui fui visitar um cliente que a gente tá ali chegando já no Rio Grande do Norte Uhum. e tinha uma demanda minha, uma mercadoria vindo que eu tinha pedido para trazer e quando chegou em Arco Verde o carro do transportador quebrou. 8 horas da noite eu tava em Campina Grande. 11 horas da noite eu tava em Arco Verde resolvendo ele. Mandei um carro da gente daqui com o motorista, eu fui para lá, a gente fez o transbordo da carga, pegou, rebocou ele até um posto, deixou lá para ele resolver. Então é assim, muitas vezes o pessoal vê a gente lá na foto, mas tem muito suor, muito trabalho, muito desafio por trás daquela jornada. Então é isso que a gente tem que acreditar. Tem muita gente que chega e diz: eita, mas fulano tem sorte. Não, é trabalho, Muito trabalho. é persistência. É que quando todo mundo está dizendo que não acredita nele, só ele está acreditando nele. É isso que a gente tem que passar essa mensagem. Eu vou até deixar você falar uma palavra agora, persistência. Eu vou falar aí para as pessoas que estão nos assistindo. Quem quiser assistir esse filme, é uma indicação assim, incrível. Tem um filme, é um filme já antigo, chamado Vendedor de Porta em Porta. Não sei se você já assistiu Já esse filme. assisti. Recomendo você assistir. É uma grande jornada. E ele tinha uma frase que era muito forte no filme, que ele dizia assim: paciência e persistência. Ele fala o tempo todo, paciência e persistência. Por que paciência? A gente tem a resiliência de tocar, porque sabe que é difícil, mas é preciso ser feito, não é verdade, meu amigo? Isso. Mas assim, persistência, porque eu acredito que vai sim dar certo. E a gente vai aquela história, né? Ao final do arco-íris vai ter o pote de ouro. Agora, quem está disposto a encarar a jornada. É. Eu sempre digo: quem é que tem que acreditar? Sou eu. Ah, mas fulano disse que não dá certo. Se eu não acreditar, realmente não vai dar certo. Agora, na hora que eu acredito, trabalho com verdade, dizendo, hoje eu não consigo lhe entregar, mas eu digo, olha, eu não consegui chegar hoje por devido motivo, mas eu te entrego amanhã. Então, amanhã, até 23h59, eu tenho que entregar. É isso que eu, hoje, a Nueve e a Conect trabalha, com prazo. Porque eu acho que assim, eu acho não, isso é uma coisa nossa. Compromisso, né? Compromisso, porque é o de respeito, eu marcar com você e não chegar. Tem algumas coisas que estão fora do nosso alcance que a gente também tem que chegar e ser sincero com o nosso cliente e dizer, não aconteceu por algum fato fora do nosso alcance e dar um prazo de corrigir esse prazo que não foi cumprido. Entendi. Ô, Lisnaldo, me ajuda no entendimento de ajudar as pessoas que estão nos assistindo também. Eu vou explorar muito o teu conhecimento. Você é um cara que tem um vasto conhecimento, a gente conversa bastante e eu acho que você é um cara que tem muito a contribuir, não só no sentido de entendimento de dores e soluções, mas também como empresário, né? Me fala um pouco,
hoje, por exemplo, pensando em estrutura de empresa, né? A jornada de desafios ainda do empresário brasileiro. Na maioria dos empresários, hoje a gente bota a mão na massa junto com os nossos colaboradores. A gente está envolvido no operacional, né? O tempo todo a gente está envolvido no operacional. Meu amigo, me traz aqui um pouco para as pessoas assim. Como é que a gente começa a pular esse degrau? Começa a soltar um pouco mais, aquela história, delegar, né? Dizer assim, cara, eu começo a ter visão que se eu não soltar a mão do meu colaborador também, eu também não cresço, né? Isso. Nunca vou tirar férias, eu vou ser escravo do meu trabalho, enfim, tudo que é o desafio da maioria dos empresários brasileiros hoje. Me fala um pouco sobre isso, na tua visão. Você tocou hoje numa parte sensível da empresa, que é exatamente isso. A gente, quando começa, fazemos tudo. Mas quando a gente vai crescendo, a primeira coisa que eu entendi há 3 anos é estudar todo dia. Estudar o mercado, estudar o que você está fazendo e pedir ajuda. Como é pedir ajuda? Contratar um consultor para lhe orientar, porque quando você começa a crescer, a gestão começa a lhe cobrar. E quando a gente tem essas empresas, esses parceiros que estão nos auxiliando, aí você começa, aí você disse, sai um pouco do operacional e dá mais oportunidade quem está com a gente. Boa. Isso é muito importante. Você tocou num tema muito sensível e muito necessário dentro da empresa. Tu falou uma coisa agora que me chamou uma atenção monstra. Você falou, dá oportunidade para quem está com a gente. Eu queria explorar um pouquinho mais isso. Você como líder. Você é um líder de um time. Sim, né? Tá lá ajudando. Isso. E interessante isso que você traz, porque assim, muitas vezes, eu vou falar agora a visão do colaborador e a visão do empresário. Certo. Né? A visão do colaborador, muitas vezes, é o seguinte: o empresário, ele só quer ganhar. Tipo assim, eu trabalho para poder enriquecer o empresário. Né? A visão, muitas vezes, a gente sabe que existe essa visão. Por outro lado, também, o empresário muitas vezes olha assim: caramba, ele não me ajuda também a gente crescer juntos. Então, aí fica esse ato no meio, assim, né? E aí, trazendo um pouco disso, como é que ele, Ginaldo, com toda essa jornada, já vão 20 e tantos anos, né? Além do conhecimento que você busca, porque assim, uma coisa é a gente estudar, a gente trazer pessoas para também nos ajudar a perceber coisas que a gente não está percebendo. Show de bola. Mas como é que essa viagem, assim, de lidar com gente e poder ter essa sutileza de vamos jogar dos dois lados aqui. Você tem que entender um pouco o meu lado, eu também tenho que entender o seu. Me fala um pouco sobre isso, meu amigo. Que não é fácil. Mas, Paulo, que nem a gente disse agora há pouco. Você começa a estudar. A estudar o quê? Não, a gente imagina que é ir para uma sala de aula. Não, todo dia você tem que tirar ali 10 minutos, 20 minutos, cada um tem sua agenda. De um assunto que faz parte do seu dia a dia. Boa. Então, hoje eu estudo muito o quê? Gestão e como lidar com pessoas. Boa, muito bom. Então, pronto, eu tenho um livro lá que você deu lá não sei se foi naqueles podcasts que você libera. Força da Persuasão. Técnica de persuasão. Persuasão, pronto. Eu tenho aquele livro lá, eu tô lendo, eu já vou na página 69. Muito bom aquele livro. Ali é uma bíblia para quem quer cuidar das pessoas. Eu falo que aquele dali é meu livro de cabeceira. Acho que eu já li ele, aquele livro já foi e já voltou. Acho que eu já escutei o audiobook dele, já li o livro. Uma coisa que eu não tinha costume era ler. E quando eu comecei a ler e entender, então você começa a melhorar cada dia. Então você é na gestão, é a melhorar a escuta. E você tem que dizer assim, não, mas você é dono da empresa. O dono da empresa tem que saber tudo, não. Ele tem que saber contratar os melhores. E é uma fala que eu levo para a minha vida, que se chama Fala de Silvio Santos. Que aquele era um grande empresário. Sim, sim. O maior vendedor que o Brasil já teve. Pronto, é ele. Então você chega lá, o que é que o Silvio Santos dizia? Eu não sei de tudo, mas eu contrato os melhores. E hoje eu estou nessa meta. Por isso que eu preciso formar líder. E aí muita gente diz, rapaz, por que tu não bota como é que chama? Um perfil e divulga na rede social? Eu gostaria muito de formar os que eu já tenho lá, porque já conhece a cultura da empresa, tá o cara lá, mas eu no começo ele estava comigo. Valorizar a prata da casa, né? Que eu já senti isso na pele. Sim. Porque teve uma época que foram montar um setor lá e infelizmente nunca foi convidado ninguém que estava em casa. Simplesmente era uma pessoa... Perfeito. Uma pessoa ótima, mas não tinha perfil de liderança. Isso atrapalha uma empresa. Pode levar ela para uma situação desafiadora.
Muito bom, muito bom. Você está trazendo alguns e também fica passando um filme na minha cabeça, né? A importância, você empresário, você gestor, você empreendedor, e também você começar a enxergar como é que lidera essa turma. Porque assim, uma vez é assim, eu querer ser líder, outra coisa é eu começar a envolver as pessoas nesse processo, Isso. né? Eu quero até mandar um abraço para a turma do Sebrae, inclusive, eles estão saindo com um programa agora muito legal, um programa novo do Sebrae que chama Lidere. E Importante. vai acontecer agora, inclusive, uma turma agora em Serra Talhada, dia 5, salvo engano, 5 e 6 de agosto, 19 e 20. Vão ser 2 encontros, né? Então, ele vai estar trazendo todo o entendimento dentro desse programa do perfil de liderança adequado, porque as pessoas são diferentes. Não adianta só eu querer te liderar. Eu tenho que respeitar que as pessoas, os desejos são diferentes, as jornadas são diferentes, a formação daquela pessoa foi diferente. Então, a partir do momento que eu não começo a compreender que as pessoas são diferentes, eu preciso trabalhar isso buscando esse conhecimento e não consigo me conectar melhor com essa turma, concorda? Era exatamente isso. Quando eu não comecei, antes de estudar isso, eu não entendia. Mas é porque fulano Achava que todo mundo era igual, né? termina o serviço mais Isso, rápido e fulano ali perfeito. tá com mais vontade de fazer, eu não tá. Mas não é isso. Porque cada um tem seu tempo e sua velocidade de executar. Muito bom, muito E bom. quando eu comecei a entender isso, eu comecei a organizar as coisas. Muito bom, Leja. Muito bom essa que você está trazendo. Inclusive, pessoal, só reforçando ao encontro do Sebrae, do Lidere, né? Já tem um monte de gente já inscrita, inclusive daqui do próprio São José do Egito. Inclusive, encontrei com algumas pessoas no encontro que teve do Sebrae ontem. Quem quiser saber mais sobre o Lidere, vai lá no meu Instagram, Paulo Neves Filho, fala lá, Lidere, bota lá no direct Lidere, que eu mando o link para você explicando tudo, ou vai lá também no site do Sebrae. O Sebrae é um grande apoiador, inclusive, Grande. do empreendedor brasileiro, né? Eu sou um entusiasta do Sebrae, eu acho que apesar de eu ser um consultor externo, eu trabalhar com mentoria, trabalhar com treinamento, mas eu acho que é uma ferramenta de acesso, né? Interessante você falar isso. Em 98 eu era vendedor. Que hoje é consultor de venda, mudou o nome, né? Sim. Eu batia pasta, eu tava lá no Goiás. Tu rodava tudo. Eu trabalhei, saí daqui de Campina Grande e eu tenho uma empresa que fui até o Mato Grosso. Caramba. E no Goiás, eu não tinha o que fazer final de semana. E tem aquelas cursos em rápido. E eu sempre fiz isso. Então, e chegou um tempo que eu parei. Então, quando eu percebi isso, voltei a estudar. Então, por isso que eu reforço. Independente do serviço que você esteja fazendo, estude ele. Muito bom, Reginaldo, muito bom. Você trouxe um ponto um pouquinho antes, que você falou da sua leitura, você trouxe um pouco do livro, né, que é As Armas, lembrando, As Armas da Persuasão, né, que ele traz muito como é que, até tem uma fala muito forte que diz, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda, né? De fato, todos nós somos influenciáveis, todos nós somos influenciáveis. E eu já fiz o teste. Eu estava numa palestra de Tiago Reis. Uhum. E ele disse: de qualquer pessoa que você queira falar, são 6. E realmente é. Às vezes, vamos dizer, eu gostaria de falar com qualquer pessoa que eu imaginar. Eu não conheço, mas se eu falar com o Paulo, Paulo conhece. Tem um amigo que conhece outro e vai chegar na São sexta. as conexões, né? Isso. Então é importante isso. Alguém conhece alguém que vai conhecer alguém, né? Isso é provado já. E tem um detalhe disso aí, né? Seja interessado para ser interessante. Porque, assim, o interessado, às vezes, as pessoas acham que, isso é você interesseiro, né? Não, não é questão de ser interesseiro. Eu estou interessado no teu também. Me fala um pouco sobre isso, Reginaldo. É ser autêntico, Isso. sabe? O problema das pessoas, às vezes, que desequilibra isso, né? A intencionalidade, vamos chamar de intencionalidade. A intencionalidade, quem traz isso muito é o Walt Disney, também foi o maior vendedor, um dos maiores vendedores do mundo. O Walt Disney foi um grande vendedor. E como é que hoje, por exemplo, você vai para o Walt Disney? Sei lá, das 10 horas que você fica no parque, 8 horas você está dentro de fila. E você acha o máximo aquilo. Né? Então, assim, o que é que ele faz? Toda a experiência dentro do parque, intencionalmente, ele faz que seja agradável. Por mais que seja difícil, o momento ali, ninguém percebe a dor. Desde o lixeiro, existe uma quantidade de passos de um lixeiro para o outro, para você não pensar em no momento o parque está limpo, você ter o conforto de deixar no lugar certo na hora certa e já gerar o desejo de comer de novo. Vê para isso. Tudo é pensado. Tudo é pensado.
E ele tem uma passagem que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, por exemplo, uma criança foi lá no parque e perdeu, por algum motivo, o ursinho. Uma criança foi lá, né? E ele fala assim, como é que seria um parque, qualquer outro parque, se a pessoa mandasse uma mensagem, um e-mail, dizendo, olha, minha filha esqueceu o ursinho, ela está chorando muito, ela esqueceu o ursinho, né? E eu queria, por gentileza, que você mandasse de volta, eu pago o custo disso. Se fosse qualquer parque, diria assim, tudo bem, nós já encontramos, estamos já postando, por gentileza, mandar o seu endereço que a gente já vai estar postando agora. Eu responderia o e-mail. Sabe como é que seria o Walt Disney? Primeiro, ele escrever à mão. Ia fazer assim. Oi, minha querida mamãe. Quem está falando aqui é o seu ursinho. Primeiramente, estou falando para você que eu terminei, infelizmente, perdendo você, mas eu tive uma experiência maravilhosa dentro do parque. Conheci muitos amiguinhos e agora eu estou voltando para você, minha querida mãe. Vê como é a experiência, como seria diferente. É muito Quer dizer assim, interessante. assinado o seu ursinho. Então, assim, ele faz com que você viva aquela jornada, aquela história, por isso que não se torna nenhum momento cansativo. Né? Tem várias experiências, se você quiser, aí tem muitas passagens, o YouTube traz muita informação, mas assim, como é que hoje, num processo de intencionalidade, ou de persuasão, trazer um pouco disso aí, eu influencio um liderado, eu influencio um cliente? Por exemplo, a gente estava um pouco antes de começar o programa, a gente estava lá fora, batendo um papo, e você gerando relevância para um possível cliente, que é uma construtora, falando da importância que tem dele ter um sistema adequado para a operação dele, já, pô, bacana essa ideia que você está trazendo. Foi Legal. isso. Não foi isso? É isso mesmo. Então, assim, como é que eu gero essa relevância de influência? E a influência, ela é genuína. Ela pode ter uma intenção? Sim, e deve ter uma intenção. Não, sempre tem que ter, E né? tem Isso. que ter. A gente não tem intenção de andar com pessoas positivas? É uma intenção. É. Eu não tenho a intenção de não andar com pessoas negativas? É uma intenção. E assim, eu chego lá no o pessoal que chega lá para trabalhar com a gente, eu digo, olha, ambição é diferente de inveja. Perfeito. Ambição é o quê? Hoje eu tô numa moto, eu quero trabalhar aqui daqui a 1 ano, 2 anos, eu quero ir para um carro ou trocar uma moto mais nova. Então a gente começa a conversar com essas pessoas, entender qual é o sonho dele, o que é que ela poder. Eu digo, tu tá disposto a fazer renúncia para realizar teu sonho? Opa, tá disposto a encarar a jornada, né? É. Porque às vezes a pessoa diz, eu queria ter uma casa, mas o cara só quer trabalhar de segunda a quarta. E a gente sabe, pode até ter, tem muita gente que tem isso, mas é mais difícil. Sim. O número é limitado. Sim. Então, então é isso que necessariamente precisa estar lá dentro da empresa. Ele pode chegar e fazer. Quando eu comecei mais Mário, que eu já voltei aqui, eu puxava cabo de manhã, mas ele levantava de 5 até 7h50, puxava cabo. Meio-dia, ia lá, ligava para dentro da casa do cliente e à noite a gente ia fazer a conexão. Não foi renúncia? É isso. Não é muita coisa. Você renuncia 1 hora do seu dia, sei lá, 2 horas, um tempo, mas você tem que estipular quando você quer realizar seu sonho. Eu vou lembrar de um evento que a gente estava em Serra Talhada, que eu acho que você estava lá, um evento, eu acho que era eu não estou lembrando agora o nome do evento, era o Sertão Summit. Sertão Summit. E a gente se encontrou, foi onde a gente se conheceu. Foi isso. Né? E aí, interessante aqui dali, eu ficava olhando assim, eu não sei ao número, se eu olhar para a página, quantos CNPJs tem aqui, eu não tenho esse número. Mas se eu fizer, por exemplo, eu lembro de um número lá de Serra Talhada, algo próximo de 2.000 CNPJs ativos. Se a gente olhar como CNPJ ativo, se olhar entre CNPJ foi baixado, não foi, parece que são quase 5.000, mas assim, ativos parece que é algo próximo de 2.000. Se eu considerar a região, vai ter tantos mil CNPJs aqui. Aí quando eu paro para olhar assim, muitas vezes, todo mundo quer buscar a solução, quer resolver o problema. Mas quantos estão dispostos para passar aquele sábado e domingo que a gente passou lá? Cara, e ali foi um momento, assim, para mim especial. Que eu consegui, eu levei 2 colaboradores. Boa. Eles têm aquela experiência. E no final, assim, eles tiveram outra experiência. Tirar foto com Rufino. Geraldo Rufino. Quer dizer, aquilo é outro cara que eu sigo, eu leio as histórias dele, que é extremamente inspirador. Geraldo né? Rufino Então é um cara... isso. Às vezes muita gente diz, não, mas vou dar sei lá, um bônus de R$200, R$500, R$1.000. Aí o colaborador não quer isso, ele quer um tempo, quer uma folga. Então a gente tem que começar a entender isso. Respeitar, né? Respeitar desejo, né? Bacana.
Eu queria agora explorar um pouco mais, a gente voltando para falar sobre soluções, e você tem muita habilidade com isso, né? De perceber dores e solução, né? E aí, trazendo ainda, voltando para o nosso papo aqui da Nuevo, né? Sim, Quando a gente começa a perceber, assim, eu queria que tu trouxesse um pouco mais eu até costumo dizer, a gente paga o preço, mas leva valor, ou seja, é o que é relevante para mim, né? E como é que hoje, por exemplo, através de sistemas, né? E aí você tem uma série de outros produtos que você conversou comigo, mas ainda partindo do primeiro, como é que ele interliga com outras soluções que vai dar a oportunidade do empresário cada vez mais ter ganhos, não só jurídicos, né? De possíveis processos trabalhistas, né? É assim, me fala um pouco ainda da ferramenta do ponto, só para me entender ainda, me aprofundar um pouco mais sobre pronto. isso. O ponto hoje, eu sempre, assim, trabalho e primeiro eu gosto de marcar uma visita, entender o que é que ele está procurando. Diagnóstico. Isso. E por Boa. quê? Baseado nisso, a gente vai conseguir entregar uma solução. E eu vou mais afim de quanto tempo tu gasta para fechar tua folha mensal. Eu gosto muito de olhar Boa o tempo. pergunta, O boa tempo. pergunta. Porque não é só dinheiro, é o tempo. Boa. Porque, vamos dizer, com ponto você dá ali 3, 4 cliques, você fechou sua folha mensal. Não, não é o sistema de folha, seu ponto. Sistema de ponto, vê lá quantas pessoas tem de hora extra, ou quanto tem de saldo de banco de horas. E isso hoje você faz numa planilha que não está lá, não controla e começa aquele E estresse. ainda tem um risco do erro humano. Aí o Que cara, acontece? A gente aí, passa batido. em média, o cara passa 2, 3 dias para fechar isso. Hoje você fecha ali em meia hora. Aí eu faço essa pergunta. Quanto vale tu tá em casa mais cedo? Aí vem um final de semana, geralmente, isso o cara faz no final de semana, que o filho pede para ir, às vezes, num parquinho. E numa lanchonete, não é nem para ir comer, é só para ter aquele momento com os pais que a gente que vive de empresa tem muita renúncia da família. Perfeito. Não é nem de outros pais, é da família, que é um. Você. Quanto vale esse teu tempo de qualidade com a família? Isso, é isso que eu comecei a entender quando eu senti isso. Você sai de manhã e vê seu filho tá dormindo. Quando você chega à noite, se ele não estiver dormindo, mas ele já tá se preparando para dormir. Quer dizer, você não consegue ver um trabalho de escola, que é simples, mas é interessante. Então, hoje a gente trabalha muito em cima de tempo. Então, hoje é economia de tempo. Tem uma situação que a gente viveu. Eu gosto muito de trazer o paradoxo da pandemia. A pandemia, que foi em final de 2019, início de 2020, se eu estiver errado, me corrija, Não, mas é isso mesmo. né? A gente aconteceu em todas as áreas, principalmente na tecnologia, a gente teve uma evolução de 5 anos para frente em um ano. De tudo. Por quê? Porque a gente teve que acelerar muita coisa. E aí a gente começou a ter uma permissão de, principalmente pessoas que eram muito mais resistentes à tecnologia, dizer Isso. assim, eu entro nessa onda, eu vou ficar para trás, porque agora acelerou a parada, né? E vai acelerar, ainda cada vez acelera mais. Com o advento da IA vem outro movimento, né? E aí eu percebi, não sei, eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, que houve um movimento de aceleração, tá? Onde existia alguma resistência mais sobre a tecnologia, automação, alguma coisa. Não, eu vou fazendo do meu jeito, tá dando certo, papapá. E as pessoas começaram a perceber que é necessário. Não é mais assim, não vou dar jeito. Entenderam e viram quanto isso melhora tanto a gestão como a qualidade de vida deles mesmos, né? Perfeito. E qual seria a principal, assim, se eu trouxesse assim, o que é a principal objeção dos clientes hoje para não contratar? E aí quando você diz assim, pô, tá vendo que eu te disse lá atrás, que tu ia ter isso de ganho, né? O que tu percebe assim, qual é a resistência maior dos clientes hoje ainda quando pensam numa solução como a tua? Eles imaginam que o sistema é caro e Na cabeça já vem, é caro. é caro. Tá. E o segundo, que o sistema vai gerar hora extra para eles. Boa. Aí eu digo, vamos entender como é que tu trabalha. Vamos primeiro, é caro. Vamos tratar o é caro. É caro. Como é que seria o é caro? Eles imaginam que vão investir, sei lá, 5 mil reais no sistema, 3 mil reais. Aí hoje eu tenho plano a partir de 89. Ó, peraí. Que entrega tudo isso. Isso. Boa. Segunda dor que você falou. É caro e o segundo? Vão pagar muita hora extra. Boa. E aí? Aí eu chego para ele, como é que tu faz no teu livro? Ele, não, eu faço assim.
Eu faço, bato o ponto, faz isso, eu digo, ótimo, tá tudo certo. Mas quando é que tu prova que esse horário tá correto? Isso tu tá eliminando um problema futuro. Muito bom. Vamos lá, bota um banco de hora, porque tu vai melhorar a qualidade do teu colaborador. Porque tem dia que o movimento tá fraco, que o cara tá lá com 2, 3 horas de saldo, dá folga a ele, que ele às vezes precisa, que às vezes no meio do expediente ele precisa ir no banco assinar um documento, ele precisa levar um filho no dentista, e ele tá com aquele saldo de hora, você diz, ó, hoje tu tá com 2 horas, tu fica de folga. Eu tô regulamentado, né? Eu tô regulamentado, eu tô dentro da lei. Dentro da lei, o colaborador tá vendo que ele tá cuidando dele da empresa e não fica aquela guerra que nós falamos inicialmente. Colaborador de um lado, empresa do outro. E eu traria um terceiro ponto agora. Vamos lá. Agora, a gente está falando de duas coisas que o cliente percebe de cara, mas aí tem uma coisa que você trouxe para mim aqui mais cedo, a gente conversando lá fora, que é o risco jurídico. Que ele nem sabe do risco e quantas multas e quantos processos ele pode levar daquilo. Que é a dor que ele nem sabe que tem. É, isso. Né? Muitas vezes. Quando a gente começa a falar, e cara, isso eu nunca pensei nisso. Eu digo, é porque você não como é que eu posso dizer? Não foi orientado. Perfeito. Não tem conhecimento. Perfeito. Ele vive tão envolvido na operação que não percebe esses grandes gargalos, né? Gargalo e armadilha que ele está criando para ele mesmo. Sim. Porque chega um fiscal hoje do trabalho, o cara já vem com arrogância querendo notificar. Às vezes não falta apenas uma orientação. A maioria das vezes é orientação que o gestor não teve. Aí chega penalizando e fazendo aquele auê que o cara fecha até as portas. Ou seja, além de você levar uma solução, você dá, entre aspas, uma consultoria jurídica. Quase isso. É, uma orientação que gera um despertar para ele procurar os especialistas Boa. da área. E aí, trazendo ainda na Nuevo, aí a gente percebe essa oportunidade relacionada ao ponto colaborador. Quais são os outros passos hoje que a Nuevo está inserida em soluções? Se a gente começa a expandir hoje o portfólio da Nuevo, Reginaldo. Hoje a gente vem trabalhando num projeto mão. O que seria mão? A gente hoje tem soluções de software. Então a gente tem para gestão de loja de conveniência, varejo como um todo, vestuário, calçados. E tem depois a parte de certificado digital. Boa. Tem o ponto que já fechamos. Tem a parte de assistência e, por último, que seria a outra nossa empresa, que é a Conect, que é o serviço de internet. Deixa eu tirar uma dúvida para você. Quando a gente traz para lojas de varejo, vamos falar um pouco sobre loja de varejo, e aí você fala, eu tenho soluções, tá? Só para a pessoa que está nos assistindo agora entender um pouco melhor. Vamos lá. O que seria esse sistema para a loja de varejo? O que seria? Se você fosse conversar comigo, você me fala um pouco, eu tenho uma loja de varejo, Reginaldo, vem cá, como é que tu pode me ajudar? O que esse sistema tem? Pronto, ótimo. Esse loja vai ter o controle de estoque, controle hoje de compras, que é muito importante para a empresa, para ter um estoque não muito alto, porque às vezes ajustado, porque você hoje investe muito, estoque parado é uma coisa muito cara. É dinheiro parado. Né? Sim. E o controle da venda, da margem, porque às vezes você está lá vendendo num valor que pensa que está ganhando dinheiro, mas não está embutido os custos que tem lá certinho. E no final a gente tem chama-se um BI, que muita gente fala isso, que é uma coisa difícil, é só um resumo da sua operação. Quanto comprou, quanto vendeu. Tomar decisões, né? Muito importante. E outras formas de vender hoje, que hoje a gente tem um grande canal de venda que chama-se WhatsApp. Sim. Nosso sistema é integrado com o WhatsApp. Você monta lá um orçamentozinho, se o produto tiver foto, você já manda o orçamento ou a proposta com a foto dos produtos. Tudo já automatizado. Ou se não, você monta lá, que a gente chama o catálogo digital, que é uma das soluções. Manda para o cliente todos os produtos. O cliente vai clicar nele, já vai fazer o pedido e vai chegar a notificação no WhatsApp. Muito bom. Pessoal, vou trazer essa fala de Reginaldo importante aqui agora. E eu falo muito em minhas palestras, você já teve a oportunidade de ver a importância hoje. A gente acha que vender é entregar só o que a gente tem ali, tá? E não é. O que é vendas hoje? Se a gente pensar de uma forma muito simplista hoje, primeiro é conexão.
E para eu poder me conectar com o meu cliente, primeiro, eu tenho que ter um alinhamento de sistema muito bem amarrado. Porque quanto mais informação eu tenho do meu cliente, melhor se lidar com ele. Exatamente. Né? Então, por exemplo, desde eu tenho um bom controle em entender o comportamento de consumo do meu cliente, o estoque vai me dar um respaldo, mas mais além do que o estoque é um CRM, que você também, acho que você trabalha com esse tipo de ferramenta. Tem bastante. Então, por exemplo, só para quem não conhece, quem está nos assistindo agora, o que é um CRM? É um sistema onde ele faz toda a alimentação de comportamento de consumo do meu cliente. Exemplo, eu vou lá numa farmácia e aí eu dou um dado, sei lá, um CPF. Você fala para o seu CPF, por gentileza, senhor. Na hora que eu dou o CPF e eu faço a compra, ele começa a registrar todos os consumos que Reginaldo fez comigo, eu como um farmacêutico. Partindo dali, o que é que eu vou poder entender? Eu vou entender o que é que você costuma me comprar, de quanto tempo você me compra. E você deu uma informação muito importante aí. Pronto, eu tenho um sistema de módulo farmácia. Então, aquele pessoal que compra aquela medicação que a gente chama controlado, Sim. eu posso cadastrar lá o cliente e marcar um alerta baseado naquele volume que ele comprou, com 3, 4 ou 5 dias, o dono da farmácia, quem vai limitar, que o próprio sistema manda uma notificação. Olha, seu remédio está terminando tal dia. Quer que eu já lhe envie nova caixa? Então, isso é uma solução. Sim, e você blinda o teu cliente. Por que blinda? Porque eu não estou esperando ele pensar quem ele vai procurar para comprar. Eu já me antecipo. Muitas vezes ele nem lembra que o remédio dele está acabando. Perfeito. Então, são uma das coisas que dentro do sistema tem isso. Tem o CRM, como você estava complementando. E tem um detalhe, e aí volto para a história, porque vendas é conexão, eu não posso me desconectar do meu cliente nunca. Porque a partir do momento que eu crio uma relação com ele, como fornecedor, que ele confia, eu tenho que ter um sistema para me dar aparato, porque a gente, eu lembro, de cabeça ninguém lembra nada. Ponto. É verdade. Planilha, esquece também. O sistema é o que ele nos alerta. Né? E a partir do momento que ele começa a me alertar, e eu já tenho automação para isso, né? Eu consigo nunca me desconectar do cliente, eu consigo me tornar relevante do cliente sempre. Né? Tem um cara chamado Marcelo Ortega, tem um vídeo muito famoso dele na internet, que ele fala o seguinte, a história da pizza, já viu aquilo ali? A história da pizza? Que ele fala assim, é muito legal. Que ele chegou cansado, né? Isso, aí ele chega cansado em casa, enfim. Aí quando ele vê o telefone dele toca, aí fala assim, ele, alô, quem fala? Ele diz, aqui é Ricardo da pizzaria, eu estou ligando para você porque você está 30 dias sem nos comprar pizza e eu não quero perder um cliente com você, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Ele fala, Ricardo da pizzaria? Eu disse, faz 30 dias que você não pede pizza a gente. Inclusive, eu tomei a liberdade de deixar ela no pré-aquecimento. Eu sei que você mais pede. Absurdo, né? Aquilo ali, é isso? É mussarela e calabresa. E se você der o ok agora, em 15 minutinhos está quentinho aí na tua casa. Aí o cara, raios, manda. Esse cara tem um CRM, né? Aí ele fala, não, senhor, eu estava aqui, eu liguei para todo mundo, só você que me atendeu, né? Até se torna engraçado no final, né? Mas assim, pessoal, o que traz isso? Se eu não tenho dados, informação do comportamento de consumo do meu cliente, eu estou no escuro. E você trouxe uma parte muito importante, porque esse cliente bem atendido, ele é um novo vendedor seu. Promotor da tua marca, é verdade. Eu tenho clientes que, agora há pouco mesmo, eu estava vindo para cá, o cliente mandou um zap aqui. Reginaldo, eu te passei teu contato do cliente tal, já disse que qual é o serviço que tu precisa, que é uma solução, e ele vai te ligar. Beleza, eu vou ligar para ele agora, no início da tarde. Eu não vou esperar ele me ligar, eu vou ligar para ele. O cara já vendeu, eu vou só fechar. Boa. Muito bom, meu amigo. Meu amigo, a gente tá muito bem aqui, assessorado por tanto conhecimento, tanta jornada. Isso é legal, pessoal. Por quê? Porque ele observa o tempo todo, e isso é importante para você que está em casa, observar o tempo todo o teu cliente. E ele observa o mercado porque ele observa o cliente. Então, você que a partir do momento que você observa o mercado e está próximo do teu cliente, você vai perceber dores que você nem percebia antes. É verdade. Isso. Né? O tempo todo, a gente costuma dizer, o que é ser antenado? É estar ligado, um ouvido aberto, ouvido ativo, percepção, né? E a gente está trazendo tantos insights importantes para você que está muitas vezes assim, dizendo, vem cá, tá que meu mercado está frio, meu negócio está frio. Tá, beleza, está frio. Mas vamos lá, o que tu está fazendo para se conectar? Tu vai esperar o teu cliente vir até você? Ô, Paulo, eu te complemento aí nessa história. É o que eu faço lá no pessoal. Pessoal de campo.
A gente chama de campo quem Sim. tá ali na frente. Quem está no front. Quem tá. Isso. O que é que o cliente tá chegando aqui falando da empresa? O que é que o cliente tá procurando? Então, a gente tem um grande também, assim, campo de informação, de colher essas informações, da necessidade, da demanda, os nossos colaboradores que estão ali na frente, atendendo. Muito bom. Você trouxe um ponto agora chave. E assim, pega esse site. Muito bacana que ele trouxe. O que é que acontece? Nós, empresários, né, comerciantes, quantas vezes o colaborador está ali, ele sabe a do mais importante. Ele que sabe tem. mais que a gente. Sabe muito mais, muito mais. Mas a gente não tem o hábito de fazer uma reunião assim, numa segunda-feira, para começar uma jornada, a gente chega assim, pessoal, vamos fazer uma reuniãozinha rápida aqui. Quais são as dores que vocês estão mais sentindo aqui no dia a dia? Que vocês percebem que a gente tem dificuldade, por exemplo, de vender algo? A gente não pergunta. Sabe o que a gente faz? A gente fica sentado na mesa lá no escritório, pensando como é que a gente vai resolver aquilo dali. E tá na cara do gol o colaborador para dar essa informação. E ele traz a solução. Então, vou dar um exemplo da Connect mesmo. A gente tava o ano atrasado. Foi, o ano atrasado. Faz uns projetos de rede. E tinha um técnico lá muito bom. E falando pro pessoal lá, eu escutei ele. Chama aquele pra cá. Ele me deu a ideia que hoje eu construí minha rede com 50% a menos. Mais barato. E a solução estava dentro de casa. A consultoria estava ali. Era. É verdade, é verdade. Então, é isso que a gente sempre tem que estar... Antenado. Isso que você disse, escuta. Escutativa. Muito bom, meu amigo, muito bom. É muito feliz de estar ouvindo tantos insights importantes, de a gente poder colaborar, porque o propósito também do programa aqui, Vendas 360 Graus, é abrir essa caixa de Pandora dos negócios, né? A gente mostrar que somos pessoas que passamos por dificuldades, por jornadas. Todo dia, né? Passa ainda. E a gente vê como é que a gente consegue, aquela pessoa que está, às vezes, buscando um caminho, está perdido ali, cara, estou perreado, sei lá, eu peguei um empréstimo para poder investir no meu negócio, o negócio não evolui. Ou seja, a gente está tão fechado, né, com o desafio, com o problema, que a gente não encontra soluções. Às vezes no colaborador, às vezes bater um papo com uma pessoa, sai de casa, vou bater um papo, aquela pessoa me inspira. As pessoas às vezes falam, busca conhecimento, busca uma pessoa, internet, tudo hoje tem conteúdo para dar com pau. Isso, e naquele seu ramo, procura uma pessoa do ramo seu ali, pergunte. Pô, Pergunte. E assim... Tem a humildade de perguntar, né? Isso. E diga uma coisa, pergunta os mais antigos. A gente pode não ter conhecimento, tecnologia, mas aquele... Você às vezes chega numa pessoa simples que ele dá uma resolutividade do negócio. Sabedoria. Tão grande que você diz, porra, não pensei isso. Então, o grande que eu digo é o colaborador e o cliente. Ele vai lhe dar uma solução. Meu amigo, me fale aqui quais são os próximos passos da Nuevo. Me conta aí novidades. Vamos pensar agora... Aqui você tem insight. Mas vamos lá, vamos pensar aqui o que a Nuevo pensa para 2026 ainda e para 2027. O que vem de novidade por aí? Pode dar spoiler, não? Pode. Eu acho que é isso que... Né? Hoje a gente está com um projeto na parte de soluções para a área pública, de gestão, pegar a experiência do privado e jogar para a pública. Então a gente tem um produto aí que está no forno, tá assando devagarzinho, que é para não queimar e expandir o projeto 2027, tudo certo, e a gente abrir uma segunda unidade fora do município de São José do Egito para atender melhor. Muito bom, muito bom. Meu amigo, eu queria aproveitar a gente chegando aqui já quase no final, mas se você fosse dar uma dica, eu acho que uma dica, né? Aquela inspiração, a pessoa que está ali, que está batalhando, pensando agora, eu estou começando do zero, estou empreendendo no Brasil tão difícil. Desafiador. Empreender desafiador, né? Qual seria essa dica que Eliginaldo daria para essa pessoa que está nos ouvindo agora, que quer pegar essa inspiração? Eu acredito é que perguntar, levantar a mão e pedir ajuda. Que tem muita gente aí que não ajuda por quê? Porque diz, cara, eu não vou falar com aquela pessoa porque ele vai querer que eu tô querendo ensinar ele a fazer gestão. E às vezes tá muita gente ali disponível para lhe ajudar, para lhe orientar, até para lhe indicar com um parceiro. Mas é isso, perguntar e pedir ajuda.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado por esse momento aqui conosco. Obrigado Eu que agradeço. por compartilhar todo esse conhecimento, né? Primeiro, deixa as redes sociais aí da Conect, da Nuevo, passa aí para a turma. É o Conect Telecom, né? Que é da parte da Conect, e da Nuevo é nuevo.sistemas. Então a gente tem alguns materiais lá e qualquer pessoa que sinta-se assim, queira compartilhar com o nosso conhecimento, queira dar uma dica, queira vir perguntar também, a gente está disponível para. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. Perfeito, perfeito. Democratizar o conhecimento, que inclusive é um dos propósitos aqui do programa, é democratizar esse conhecimento. Não adianta quanto mais a gente entender nosso papel como cristão e cidadão, que é justamente democratizar tudo. Isso. Né? Cada vez mais a gente faz uma sociedade melhor, não só para a gente, para os nossos filhos que estão crescendo. Não é verdade? É o grande legado que a gente tem. Quando a gente tem filho, não trabalha mais para nós, trabalha para os filhos, né? É verdade. É isso que a gente faz. É verdade, meu amigo, mais uma vez, obrigado, fica com Deus, tá? Obrigado por você estar aqui conosco prontamente, né? Eu sei que você estava na puxada, ontem tive com ele até mais tarde, disse, vai descansar, ele estava quase que virado nessa jornada, Foi, né? semana passada foi puxada. Mas ele aqui veio prontamente, porque ele entende o papel também dele de entrega, não só para os clientes, mas para a sociedade, para as pessoas compartilhar conhecimento, não é isso, Reginaldo? É isso que a gente quer, né? Passar a tentar minimizar os problemas que a gente passa no início. E eu acredito que todo mundo tem oportunidade, todo mundo é parceiro, a gente tem que acabar com aquela história, fulano é meu concorrente, não. Cada um que atender seu cliente, ele vai ser seu cliente. E tem muito, acontece isso todo dia lá na loja. Ah, não tem esse produto não. Vai na loja tal ali que você encontra esse produto. Eu digo, atender bem, sempre você vai ter alguém lhe ajudando. Muito bom, meu amigo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, queria agradecer até quem ficou conosco até o final aqui no Vendas 360 Graus. Agradecer também a André aqui da LTV, sempre, assim, essa estrutura maravilhosa, que é um grande parceiro, né, onde o programa aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar com muita gente, não só de São José do Egito, mas de toda a região, tá? Pedir também aí, deixa seu like aí, deixa seu joinha aí no YouTube, no nosso programa. Quem não está inscrito no canal da LTV, se inscreve no canal. Segue também a LTV, segue Paulo Neves Filho hoje. Eu trago muito conteúdo aí para você também, trazendo, que eu entendo meu papel também de colaborar com a sociedade e trazer também essa questão de conhecimento e democratizar esse conhecimento. E mais uma vez, meu muito obrigado e que Papai do Céu abençoe a vida de vocês e no teu negócio. Meu muito obrigado e até o próximo programa.